Dia 2 de fevereiro. Não se deixe abater. O Senhor ampara todos os que caem e levanta todos os que estão prostrados. Salmo 145, verso 14. A vida está cada vez mais turbulenta. O mundo lá fora, além de nos fazer correr incansavelmente, tenta nos impor um padrão de vida que poucos conseguem alcançar. Com isso, o sentimento de frustração permeia a sociedade, como uma enorme nuvem de fumaça cobrindo o céu. Em nossa sociedade, depressão e demais patologias relacionadas à inadequação ou baixa autoestima aprisionam as pessoas. Confinam famílias em locais sem segurança. Isso tem levado mais e mais pessoas a buscarem ajuda e tratamentos para recuperar e curar os males emocionais de que são vítimas. Quando eu tinha 13 anos, antes de conhecer Jesus, eu me questionava muito. Achava que não deveria ter nascido no lar em que nasci. Ao reconhecer Jesus no meu único e suficiente Salvador, ele me revelou várias coisas. 3 delas eu considero fundamentais: quem eu era, quem eu não era e quem eu iria me tornar. Quando você conhece essas 3 verdades, a vida se torna diferente. Você tem um propósito que o faz levantar-se todas as manhãs. As adversidades e o desânimo que tornam os dias mais escuros são inevitáveis, mas não podemos nos deixar abater. Existe um grande propósito muito maior que a nossa vontade, que o desânimo nenhum pode assolar, porque aquele que está a nosso favor é maior do que qualquer paralisia. Você realmente se sente livre e seguro na sua caminhada? Se ao responder a essa indagação ficou algum resquício de dúvida, é porque há coisas que o estão prendendo. Eu não o conheço nem tenho como saber. Mas o que você pensa a respeito de conversar com Jesus sobre isso? Certamente a sua oração poderá levá-lo a ter uma nova compreensão. O propósito sempre será maior que a nossa vontade. Leitura bíblica, João 20. O túmulo vazio. Domingo bem cedo, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi até o túmulo e viu que a pedra que tapava a entrada tinha sido tirada. Então foi correndo até o lugar onde estavam Simão Pedro e outro discípulo, aquele que Jesus amava, e disse: Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o puseram. Então Pedro e o outro discípulo foram até o túmulo. Os dois saíram correndo juntos, mas o outro correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro. Ele se abaixou para olhar lá dentro e viu os lençóis de linho, porém não entrou no túmulo. Mas Pedro, que chegou logo depois, entrou. Ele também viu os lençóis colocados ali e a faixa que tinham posto em volta da cabeça de Jesus. A faixa não estava junto com os lençóis, mas estava enrolada ali ao lado. Aí o outro discípulo que havia chegado primeiro também entrou no túmulo. Ele viu e creu. Eles ainda não tinham entendido as escrituras sagradas que dizem que era preciso que Jesus ressuscitasse. E os dois voltaram para casa. Jesus aparece a Maria Madalena. Maria Madalena tinha ficado perto da entrada do túmulo chorando. Enquanto chorava, ela se abaixou e olhou para dentro. E viu 2 anjos vestidos de branco sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus. Um estava na cabeceira e outro nos pés. Os anjos perguntaram: Mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: Levaram embora o meu Senhor e eu não sei onde o puseram. Depois de dizer isso, ela virou para trás e viu Jesus ali de pé, mas não o reconheceu. Então Jesus perguntou: Mulher, por que você está chorando? Quem é que você está procurando? Ela pensou que era o jardineiro e por isso respondeu: Se o Senhor o tirou daqui, diga onde o colocou e eu irei buscá-lo. Maria, disse Jesus. Ela virou e respondeu em hebraico: Rabone. Esta palavra quer dizer mestre. Jesus disse: Não me segure, pois ainda não subi para o meu Pai. Vá encontrar com os meus irmãos e diga a eles que eu vou subir para aquele que é o meu Pai e o Pai deles, o meu Deus e o Deus deles. Então, Maria Madalena foi e disse aos discípulos de Jesus: Eu vi o Senhor, e contou o que Jesus lhe tinha dito. Jesus aparece aos discípulos. Naquele mesmo domingo à tarde, os discípulos de Jesus estavam reunidos de portas trancadas, com medo dos líderes religiosos.
Então Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: Que a paz esteja com vocês. Em seguida, ele mostrou as suas mãos e o seu lado, e eles ficaram muito alegres ao verem o Senhor. Então Jesus disse de novo: Que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Deus soprou sobre eles e disse: Recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, esses pecados são perdoados. Mas se não perdoares, eles não são perdoados. Jesus e Tomé. Aconteceu que Tomé, um dos discípulos que era chamado de o Gêmeo, não estava com eles quando Jesus chegou. Então os outros discípulos disseram a Tomé: Nós vimos o Senhor. Ele respondeu: Se eu não vir o sinal de pregos nas mãos deles e não tocar ali com o meu dedo, e também se não puser a minha mão no lado dele, não vou crer. Uma semana depois, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos ali com as portas trancadas, e Tomé estava com eles. Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: Que a paz esteja com vocês. Em seguida disse a Tomé: Veja as minhas mãos e ponha o seu dedo nelas. Estenda a mão e ponha no meu lado. Pare de duvidar e creia. Então Tomé exclamou: Meu Senhor e meu Deus! Você creu porque me viu? Disse Jesus. Felizes são os que não viram, mas mesmo assim creram. A finalidade deste evangelho. Jesus fez diante dos discípulos muitos outros milagres que não estão escritos neste livro. A este foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Mestre, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida por meio dele. Palavra-chave: revelação.